neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Eu sou feliz. Disse Deus: guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferente espécie. No teu campo não semearás semente de mistura, e vestido de diversos estofos misturados não vestireis. Açúcar e cafeína, dois venenos associados pela própria mãe para o seu querido filhinho. So
Açúcar e cafeína, dois venenos associados pela própria mãe para o seu querido filhinho. As mães faziam bonecas de café com açúcar para acalentar as suas crianças. Cafeína com açúcar para tapear e matar. Meu Deus, que amor incomparável, de mandar seu próprio filho para sofrer em meu lugar. Meu Deus. Meu Deus, que amor incomparável em mandar seu próprio filho para sofrer desamparado. Horas de sofrer incalculável, quadro triste e deplorável, mas que salvação legou. Este quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo e imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Meu Deus, ó, perdoa as grandes faltas de quem a teu filho amado condenou sem haver culpa. Marcas que ficaram em suas santas mãos, que comprovam com exatidão grande prova do perdão. Este quadro em nossas mentes deve ser inapagável como a luz irradiante de Jesus, que por todos os pecadores se entregou. Corpo santo e imaculado, que por nós foi imolado, qual cordeiro não se lamentou. Uma fonte desse ser brotou, que transmite paz e doce amor. Melhor do que Deus, ninguém sabe, que a mistura enfraquece. Ele disse em Deuteronômio 22, verso 9, não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Em Levítico 19, verso 19, o Senhor diz, guardareis os meus estatutos, não permitirás que se ajuntem misturadamente os teus animais de diferente espécie. No teu campo não semearás semente de mistura,
e vestido de diversos estofos, misturados não vestireis. Era híbrida. Estamos vivendo na era híbrida, a era do enxerto, a era da mistura de tudo. Sabendo que a mistura enfraquece. Isso é comprovado pela ciência. E muito antes disto, visto pelo próprio Criador. Jesus fez referência da semente da mostarda. Nós devemos ter fé como a semente da mostarda. Então transportaremos montanhas. Mas o que implica a mensagem naquilo é justamente a qualidade, não propriamente o tamanho da semente, embora isso deve ser observado. Mas trata-se de uma semente que não aceita ser misturada. Ela não pode ser enxertada. Ela é pequena na verdade, mas não aceita mistura. Que tipo do verdadeiro cristão? Vamos para frente pensando agora em coisas que estão relacionadas com o nosso físico, porque o natural explica o espiritual. Como o ópio, a morfina e a heroína, o açúcar é uma droga destrutiva, formadora de hábito. Entretanto, o açúcar é consumido a cada dia em praticamente todos os produtos utilizados na dieta, ou seja, na alimentação do homem civilizado. Ela está no pão, ela está nos sorvetes, ela está nos refrigerantes, ela está nos cigarros. Sem o açúcar, de 1000 pessoas que tomam café, uma apenas tomaria café. O vício está no açúcar. Agora, se você é obeso, é gordo, ou sofre de enxaqueca, hipoglicemia, ou distúrbios metabólicos, você fique sabendo que isto já é a consequência do açúcar. Ou seja, a consequência geral do açúcar já tomou posse de sua vida. E está constatado cientificamente que somos uma geração pré-diabética, porque o açúcar está desde o pão até os cigarros. Agora você veja, mediante esta análise, o açúcar é um dos piores vícios. Sabe por quê? Somente um homem consciente toma um fumo, toma um cigarro para fumar, toma um copo de cachaça, mas o bebê inocente já tem o açúcar na sua mamadeira. E ele está nos refrigerantes e nas coisas que mais atraem as crianças. Há um fundo que clama dentro delas, e os médicos sabem disto. É o verme. Agora, ouvintes, nós devemos tomar estas coisas como Deus as tomou, como os apóstolos as tomaram. Vamos pensar aqui também no pecado. O pecado não aparece azedo, amargoso, indesejável. Pelo contrário, ele aparece doce, convidativo, e há um fundo que clama no homem. Para pecar, disse São Paulo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E está constatado que o homem é um autodestruidor. Isto é,
o homem destrói-se a si mesmo, através da sua própria alimentação. Não se seleciona nada. Tudo que se propaga, tudo que se põe nas prateleiras, é vendido com facilidade. Basta um chorinho da criança e ela já está comendo aquela química, aquela coisa sem procedência. Assim está o pecado. Agora, nós vamos pensar um pouquinho nos atributos do pecado. Porque você sabe, fumar, beber, prostituir e outras coisas, isto não é propriamente um pecado em si. Estas coisas são atributos do pecado. Agora, atributo é aquilo que é próprio de um ser. Então, esses vícios e essas atitudes pecaminosas são próprias do pecado. São atributos do pecado. Porque o pecado é incredulidade na palavra de Deus. Não importa, eu tenho visto na mesa e no consultório de alguns médicos, amigos, inclusive eu vi ali a fotografia de um moço jovem com um cigarro entre os dedos, e está escrito lá, ele não sabe que 70% do câncer pulmonar é causado pelo fumo. Ele não sabe que 30% do câncer na traqueia é causado pelo fumo. E vai assim, ele não sabe. Agora, por que ele não sabe? Numa era que se sabe tudo. E com os meios de divulgação, de publicidade tão avançados como temos. Não sabe e não sabeis. Agora, há muitos que dizem, eu não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Com as atitudes eles estão dizendo assim, adianta falar? Adianta mostrar o que causa esses corantes, essa anilina e estas coisas, para embelezar os alimentos, os bolos, etc.? Não adianta. Adianta mostrar a consequência do pecado? Não adianta. Mas para um filho, basta um sinal. É tudo. O profeta faz menção em uma de suas mensagens, dizendo, como as mães faziam bonecas de café com açúcar para acalentar as suas crianças, com cafeína e açúcar, isto é, para tapear e matar a seus próprios filhinhos com esses dois venenos associados. E ele diz assim estão as igrejas, com doutrinas que não passam disto, bonecas de cafeína com açúcar, para acalentar, cauterizar a consciência do povo. E por isso o povo caminha largos passos para a condenação eterna. Mas adianta uma voz gritar isto? Pouco adiantou a voz do deserto que gritou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas para um pequeno grupo aquilo foi tudo. É o tempo de voltarmos para o original. Agora vem o caso da experiência própria. A pessoa adulta, esclarecida, seleciona o seu alimento. Procura o máximo, alimentação integral. Você sabe, do arroz tira-se toda a vida, tira a vitamina e dá para os porcos, para os cavalos. E o homem, o civilizado, come apenas o amido, o hidrato de carbono, que vai resultar em açúcar. E resultado, veias entupidas, coronárias estouradas, infarto cardíaco, e assim sucessivamente. Mas prefira a alimentação original, porque ela própria defende de seus efeitos, de suas fermentações. Isto é certo. Por isso precisávamos de um alimento original sem mistura.
sem mistura química, dogmática. Esta é a era do híbrido, do enxerto espiritualmente falando também. Mas Elias viria para restaurar todas as coisas, isto é, para nos levar de volta ao original. Mas quem quer? Se você provar na experiência, você logo vai cantar: Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do abismo me livrou. Jesus, o bom pastor, seguiu-me com grande amor e do perigo me livrou. Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do céu. Esta é a era mais escura de todas elas. A história fala da era negra, mas esta é a mais escura de todas. À meia-noite ouviu-se um grito. E essa mão que lhe estendeu é a mensagem do dia. De volta à palavra original. Pense nisto. Dê tempo para isto. Ocupe-se com isto. Procure analisar. Não fique indiferente. Clame pela misericórdia de Deus, e Ele se obriga por si mesmo a responder o clamor de um coração honesto e sincero. Ele disse que não lançaria fora nenhum daqueles que o buscasse. E do perigo me livrou, Ele estendeu minha mão, guiou-me na escuridão, à luz do seu divino amor. Querido Salvador, o teu imenso amor enche meu coração de gratidão. Pois é isto que está acontecendo com todos quantos têm experimentado desta palavra original. Sem mistura, é a semente da mostarda, com a qual nós removeríamos montanhas que estavam diante de nós. Elas estão. É fé na palavra original. Agora, você pense assim: eu desejo somente o que é original, na palavra de Deus. Então comece pelo seu batismo. Você vai analisar isto começando por Mateus 28:19. E vá onde São Pedro cumpriu aquilo. Vá onde os apóstolos cumpriram aquilo. E veja a história, que até o concílio de Nicéia ninguém havia batizado nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Isso já foi uma mistura, uma perversão com o paganismo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo deve ser invocado no seu batismo. Então você está começando tudo de novo, no original. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e assim receba o dom do Espírito Santo. Deus te abençoe nesta decisão, em nome de Jesus Cristo. Amém.
me mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo a eternal mansão. A palavra de Deus é doce mais promete, o que a toma pela fé pode ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emmanuel, rocha viva de onde emana a lei divina. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus pra ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que eu tenho meu lar para lhe repousar, pras súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Vendido a traição, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: oh sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu pra ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Number 227 now, Gathering Beautiful Sheaves. I like to sing this is because it's a missionary song, and it kind of fierce me up 227 as a hymn number. All right. Now, we're closing hymn just because. Now let's everyone join right in on this now. Do you like these old songs? Say amen if you do. Wonderful. All right, all together now. To the heart that feels the way, we will gladly go today. Gathering sheaves, oh beautiful sheaves, from the early dawn till night, we will labor with our might
gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh praise the Lord, we're on our way to the land in this day, gathering sheep, oh beautiful sheep. On the mountain hill our place, we will harvest in the grain, gathering sheep, beautiful sheep. Yes, we'll labor far and near, never fall for never fear, gathering sheep, oh beautiful sheep. Everyone now, come on, it's a gathering sheep, oh beautiful sheep, gathering sheep, golden sheep, beautiful golden sheep. Praise the Lord, we're on our way to the land of industry, gathering sheep, beautiful sheep. Just a moment. Now when we come to that part again, praise the Lord, we're on our way to the land that's born upward, to the land of endless day, gathering sheep. Let's try the chorus now, come on. Praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Good, now let's get it again, all right? Oh, we will sing and we will praise, and our master's voice obey, gathering sheep, oh beautiful sheep. As we go in foreign land, to impart our Lord command, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, praise the Lord, we're on our way to the land of endless day, gathering sheep, beautiful sheep. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, "Oh Lord, be merciful to me." He was forgiven of every sin, and a deep place within. He said, "Come see this man from Galilee." Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The lame was made to walk, the dumb was made to talk. That power was spoken with love upon the sea. The blind was made to see. I know it could only be the power of that man from Galilee. Hallelujah. Oh, I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed that Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Listen to this one. The woman at the well, he all her sins did tell. How 5 husbands she had at that time. That was him. She was forgiven of every sin, and the deep peace came within. Then she cried, "Come see that man from Galilee." Oh, I
I love that man from Galilee, for he's done so very much for me. He's forgiven all my sins, placed the Holy Ghost within. Oh, I love that man from Galilee. Did you ever notice how God dealt with Joseph there? Você notou como Deus tratou com José lá? In a secondary way, in the way of a dream. De modo secundário, através de sonho. Now we know these dreams, we believe in dreams. Agora sabemos que há sonhos, cremos em sonhos. I believe in dreams. Eu creio em sonhos. God's always dealt with people in dreams. Deus sempre tratou com as pessoas em sonhos. But dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. Mas sonhar é secundário, veja. Pode estar certo ou errado, a menos que seja interpretado. But he didn't need any interpretation. Mas ele não precisou de nenhuma interpretação. It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. Era o próprio Deus falando diretamente com José, porque não havia um profeta na terra naqueles dias para interpretar. There hadn't had a prophet for 400 years. Não tinha havido um profeta por 400 anos. So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. A melhor coisa seguinte, pois que Deus cuidava do bem-estar do seu próprio filho, era falar com José através de um sonho e sem interpretação. He said, "The woman is right." Ele disse, a mulher está certa. That holy thing which is conceived in her is the Son of God. Aquela coisa santa que nela está gerada é o Filho de Deus. Amen. Didn't need any interpretation. Não precisava de nenhuma interpretação. Com Jesus, vamos cantar o hino 183, Alvo Mais que a Neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis este sangue lavado com roupas que são alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, tão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue
torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Se é de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma, vem cear. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então, vem no fogo o peixe e pão. É Jesus quem os convida a cear ali. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sentará, pois o vinho sem mistura Ele dá. Dá também
da vida o pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Corpo terrestre, corpo celestial, corpo glorificado. Paz seja convosco. Deus abençoe a todos esses milhares que estão acompanhando com reverência, com respeito e orando também por nós. Deus tem nos dado saúde, tem nos dado força, tem nos dado coragem. É tudo que um cristão precisa através do Espírito Santo. Amém. Nosso boa noite com Jesus. E eu espero que quase 2.000 pessoas da igreja esteja sintonizado na internet, em casa, e essa casa se tornou em um santuário. Isso é para o bem de cada um. Se você quer uma bênção de Deus, seja reverente, respeite, dedique a sua presença na medida do possível e você será recompensada, recompensado. O profeta disse na mensagem: o parente redentor
entre algumas bênçãos que Ruth alcançou de Boaz e Noemi, foi esta: Ruth estava agora recompensada. Recompensada. Por quê? Por causa da reverência com a qual ela tratou Boaz, tratou a sua sogra, que estava no lugar de mãe, orientadora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, ficar de pé para lermos a Escritura, que é Isaías, capítulo 9, verso 6. Bastamos prestar atenção, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus bendito, completa, Senhor. Completa essa bênção dessa Escritura em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Se fosse pregar sobre reverência, nós iríamos longe. Mas é importante, é um destaque, pensar na reverência antes de termos a mensagem. Ruth conviveu com sua sogra-mãe, com reverência. Quem tem reverência tem respeito. Quem tem respeito tem reverência. Tratar com reverência. Paulo disse que a mulher deve tratar o marido com reverência. E ela, Ruth, uma vez instruída, teve a impressão perfeita e correta a respeito de Boaz, porque Noemi lhe havia ensinado, falado quem era Boaz. E ela o reverenciou a ponto de deitar a seus pés. Aquele respeito gerou um casamento abençoado. Abençoado mesmo na Bíblia Sagrada. Entre tantos casamentos na Bíblia abençoados, temos o de Ruth e Boaz. Que Deus possa chamar a atenção de nós todos. A pessoa tem que ter alguém a quem ela respeita, ela reverencia. Uma mulher, uma irmã, me disse no escritório que o seu marido valente, ela disse para ele: eu não tenho medo de você, eu tenho respeito por você. É diferente de medo. Então, nós vamos pensar que isto tudo envolve o nosso corpo terrestre. O nosso corpo terrestre é disciplinado
através da educação do berço e baseado, então, na Bíblia Sagrada, ensinamento que os pais dão aos seus filhos. Por isso eles estão nos cultos, assentadinhos ali, cooperando, reverenciando. Na mensagem acusação, parágrafo 49, e que coisa gloriosa é saber que este tabernáculo terrestre, este tabernáculo quer dizer este corpo terrestre, algum dia este velho, débil corpo no qual estamos enfermos e aflitos, será mudado e feito como seu próprio glorioso corpo. Então nós o veremos como ele é. E estaremos com ele na terra, a qual estamos destinados hoje. Eu quase nos faz ter vontade de levantar e cantar. Siga com destino à terra prometida. Provavelmente cantarão essa no culto batismal. Ele estava falando com a igreja. Ia ter um batismo logo depois do culto. Mas a convicção que a Bíblia nos oferece, cria em nós, através da mensagem, é que é o valoroso. Não é propriamente o que eu sou, não é propriamente o que somos. É justamente o destino, o que está preparado para este corpo. É para este corpo. Esses elementos que compõem o meu corpo, dizendo a ciência que tem 16 elementos, e eu nunca aprendi quais são, senão aqueles que o profeta cita. Esses nunca a terra não come, não desaparece. O ouro fica na terra, está na terra há milhares de anos. Todo mineral está na terra há milhares de anos e não se desfaz. A mesma coisa são esses elementos, inclusive o petróleo. O petróleo, ele faz menção do petróleo. Tudo formará o nosso corpo de novo. E conforme já aprendemos, Deus tem uma fotografia de cada um de seus filhos com 20 anos de idade. Você, Caleb, que está ali, você
daqui 5 anos, Deus vai tirar uma fotografia sua. Vai tirar. Para que naquele dia você seja refeito de acordo com aquela fotografia de 20 anos. Vocês entendem? Isso é muito bom para isso, para ajudar. É por isso que nós devemos reverência, respeito à privacidade dos seres, das pessoas, o nome das pessoas, mesmo que elas não correspondem ou não correspondam, nós não perdemos nada com isso. A palavra falada é a semente original, segunda parte, parágrafo 157. Você diz, agora, irmão Brana, espera um minuto, você fala a respeito do Espírito de Cristo estar sobre... A Bíblia diz que estaria. É isto correto? Isaías 9:6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Eita, pessoa importante. Olha só seu nome: Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. Quem não reverencia um ser deste? É por isso que nós vivemos sempre falando o seu nome, Jesus. Seu reino não terá fim, e o principado está sobre os seus ombros. O quê? A congregação responde: ombros. Que é parte do seu corpo. Aquele é seu corpo, não é? Seus ombros e seu corpo. Onde está o princípio na terra? Desculpa. Onde está o principado na terra? Em seu corpo. Em seu corpo. Agora, vamos chegar ali. Os santos julgarão a terra. Não é isto correto? Paulo disse, ousa algum de vós a ir a juízo com o outro, com o irmão, e não diante da igreja, para julgar as causas? Ousa você levar um irmão no juiz? Oh, Deus! Isso é correto. Vem, os santos julgarão a terra. O principado estará sobre o quê? Sobre seus ombros. Seu corpo. O principado sobre seus ombros,
que é uma parte do corpo. Está vendo? O que é isto? Sua força terrestre. A força terrestre de Deus, em sua palavra feita carne, em seu corpo aqui na terra, fazendo isto acontecer. Foi com Moisés que Deus fez tudo acontecer lá no Egito e na saída do Egito. A mesma função dos ombros de Cristo, de Jesus. O principado estava ali, em seu corpo, e Israel era seu corpo. Israel lá no Egito era povo, no deserto era igreja. É importante a igreja. A igreja importa muito mais a Deus. Eu me refiro, não é a igreja tabernáculo da fé ou qualquer outro título. É a igreja formada de membros eleitos e predestinados. Deus sabia de todas as fraquezas deste corpo. Ele próprio cansou do caminho. Ele teve dor de cabeça. Aquele livro extra-bíblico que o irmão Brana leu, Príncipe da Casa de Davi, disse que assim que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ele se assentou numa pedra com as duas mãos na cabeça, sofrendo uma dor terrível, dor de cabeça. A Bíblia diz que ele chegou cansado do caminho. Ele chegou a assar peixe para comer. Ele tinha fome, sendo que o principado estava sobre os seus ombros. E a sua igreja ficaria sem dor de cabeça, sem problemas, sem dores no corpo, sem enfermidades. Ele se enfermou por nós. Verdadeiramente, ele levou sobre si não só as nossas enfermidades. E o pior que ele levou sobre si foi as nossas iniquidades, os nossos pecados. E a mesma palavra afirma que pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, graças a Deus. E então, espera aí, a revelação dos 7 selos, o 5º selo, parágrafo 450, parágrafo. A gente precisa pronunciar como é a palavra, não é? Eu quero falar parágrafo. Vai cantar, fala Jesus. Vai cantar, fala Lu. É luz, carrega o S. Luz. Jesus. Hoje mesmo eu já ouvi Jesus. Aleluia. Então, isso é a parte de humor apenas. E então, a Bíblia ensina que agora somos gerados por Deus, somos gerados pelo Espírito Santo, que em nós é Cristo
um Filho de Deus sendo formado em nós, é quando este corpo terrestre for dissolvido. Este corpo espiritual vem das entranhas da terra. Ali está outro corpo esperando. Não adianta dizer que não é. Para recebê-lo. Outro corpo para recebê-lo. Se este tabernáculo terrestre tombar, existe outro corpo para recebê-lo. Isso é a voz de Deus. Isso é a voz do profeta dizendo. É a revelação dos 7 selos, o 5º selo. Se este tabernáculo terrestre tombar, existe outro corpo para recebê-lo. Este corpo mortal é revestido da imortalidade. 1 Coríntios 15. Este terrestre é revestido de um celestial. Isto mesmo. Isto vê o que quero dizer, né? Existe um corpo natural que é pecaminoso, mas na sua criação, exatamente como ele, há um outro corpo para o qual nós iremos. Dá para parar, chamar para pensar, chamar para refletir. Somos à margem de 5.000 pessoas nesta hora. Parar, pensar. Compensa ou não compensa viver para Cristo? Compensa ou não compensa sofrer pelo nome de Jesus? Aí então é a hora que a gente sente vergonha da maneira que trata um irmão, uma irmã, que às vezes trata como se fosse uma incrédula, um incrédulo. Nem mesmo aos incrédulos nós podemos maltratar. Nós temos que dar respeito para receber respeito. Veja essa grandeza, pensa nisto. Está reservado para nós, para você, para o homem, para a mulher. Esse corpo carrega uma natureza herdada dos pais. Pedro chamou de vã maneira de viver. Mas ele mostra que existe uma estatura que chama-se estatura do varão perfeito, que é composto de fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. A pessoa mais educada, a verdadeiramente educada, é esta que se reveste desta imortalidade. Mas nós ficamos nervosos. É o corpo humano. Sujega ele. Fala assim, senta aí, rapaz. Senta aí, moça.
Senta aí, senhorinha. Aí você faz um psiu para ele. Psiu. Às vezes a gente tem que fazer um psiu para a gente mesmo. Psiu. O irmão Brana disse que quando alguém está conversando dentro da igreja, o diácono tem que ir lá na frente e fazer psiu. Então aqui um diácono tem que fazer para o outro também. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Psiu. Olha para a sua esposa. Olha para o seu marido. Olha para o seu pai. Olha para a sua mãe. Para a sua irmã, para o seu irmão. E faz uma psiu. Calado. Me veio num alojamento que a gente alojava na Senador Jaime, Pastores para o Encontro. E me veio aquilo baseado em que eu não lembro mais, essa placa famosa que está ali. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. Quando falamos mais com Deus, falamos menos com os homens. Falamos menos, nós tocamos no nome dos outros com facilidade demais. E sabe que às vezes nós estamos apontando para um corpo celestial, um corpo espiritual, uma alma predestinada. Oh, sim, eu sei. A pessoa que estava na cama, sem poder levantar, levantou agora. Levantou, se pôs de pé, dando glórias a Deus. Esse corpo tem que obedecer. Esse corpo tem direito de ter saúde. O principado está sobre ele, é sua igreja. Isso dá vontade de pregar. Este corpo terrestre é revestido de um celestial. E Enoque ficou tão cristalino com isso, sendo o sétimo depois de Adão, sétimo, sendo que todos eles morreram, menos ele. Ele subiu, ele não provou da morte. Como ficou esse corpo? É isso que vai acontecer com a igreja. Ela está andando com Deus. E logo ela desaparece. Lá então, se houvesse televisão, Goiânia urgente, não sei mais o que urgente, Brasil urgente. Enoque desapareceu. Onde está? Vamos atrás dele. Vamos procurá-lo. Ah, ele gostava de pescar. Vamos lá. Não tem Enoque. Não sei se alguém pensou assim. Eu vou olhar para cima para ver se vejo Enoque. Se eu vejo Enoque. O irmão Enoque.
Deus o tomou para si. E ele é um tipo da noiva de Jesus Cristo. Isso deveria nos dar vergonha. Porque nós embaraçamos com tantas coisas parecendo criancinhas, brigando por causa de brinquedinho. Oh, Deus, mexe com a natureza, mexe com o coração, Senhor, mexe com a alma, oh Pai. Mexe, ó Deus. Faça borbulhar a virtude. Faça borbulhar o valor do corpo, o valor dos outros, o valor de cada um, o valor do seu próprio corpo. Valorize o seu corpo, valorize para o bem. Aleluia, graças a Deus. Dá vontade de pregar. A adoção, na mensagem, a séria adoção, confronto de Efésios com Josué. Parágrafo 14. Mas agora eu sei que aquilo é errado. Eu sei que aquilo é errado. Pois está escrito nas Escrituras que eu digo que não é contrário. Pois se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos um outro esperando. Segundo os Coríntios 5, não vai ter mais com Paulo e com o irmão Branham, com Deus, não. Outro tabernáculo, que tem olhos, ouvidos, lábios e faculdades mentais. Você é muito mais importante do que você pensa. Não precisa cobrar, não, irmão, considerações. Não deixa que os outros pensem que você é importante. Seja importante não com egoísmo, mas seja importante com valor próprio, com estima, autoestima do seu corpo, da sua vida, do seu coração. Vida. Isto é vida. Se este tabernáculo, este corpo, for desfeito, ele tem corpo que pode sentar, pode falar. Não precisa ficar nervoso, nervosa. Não precisa ficar pensativo. Somente olhe um para o outro e dê um sorriso. Sorria um para o outro. Porque isso é verdade. Isso é verdade, ó. De manhã, levanta, fala para o outro, Deus te abençoe. Você sabe que não tem presente? Às vezes, não me deu nenhum presente no meu aniversário. Que isso? Não existe presente maior que Deus te abençoe. Não existe. Hoje, a gente tem uma experiência. O Caleb falando com minha irmã, se vendo um ou outro no celular. E ele disse, benção. Ela disse, Deus te abençoe. Cadê que os meninos tomam bênção dos pais? Dos mais velhos? Eu me lembro que eu passei na porta da mãe Luísa.
Ela era de cor bem escurinha, chega, brilhava. O cabelo era cor de ouro. Passei na porta, eu era criança, e não pedi a benção. Quando foi de noite, ela chamou a mamãe e disse: Mamãe Maria, Joaquim passou lá na minha porta e não pediu a benção. Isso não é brincadeira, não. Ah, mas que couro que eu levei. Porque não pedi a benção à mãe Luísa. Foi tanto, Deus abençoe. A gente pedia a bênção, dava bênção, bênção, professora, bênção. Agora não se fala em bênção. É a bênção aí do comércio religioso, milagreiro. Você sabe que você é um tabernáculo da bênção? Você é um tabernáculo da fé? Você é um tabernáculo de Deus? Agora olhe um para o outro e diga: você é meu irmão, você é minha irmã. Você é meu irmão, você é minha irmã. Aí dentro de casa, agora está bem com a esposa, está bem com os pais, está bem com os filhos. A paz na igreja. A paz do Senhor. Aleluia. De primeiro, até pouco tempo, os pentecostais saudavam assim a paz do Senhor. Depois virou passeou. Passeou, não criticando, mas foi isso mesmo. E hoje eu não sei como está. Hoje eu não sei como está. Mas tem um significado. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E ao cruzar um com o outro, ao chegar na casa do outro, algo que se encontrava, a paz do Senhor. O marido falava logo cedo para a esposa: a paz do Senhor. A esposa falava para o marido: a paz do Senhor. Para os filhos e filhos com pais. Agora nós estamos modernos, né? Não precisa de nada disso mais, com reticência, né? Mas vamos chegar até aqui, no nosso horário. Veja, vai dormir e na hora que você se assentar na cama, você diz: pois se este tabernáculo terrestre for desfeito, já temos um outro esperando. Agora, se você quiser ler, é só abrir a Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, primeiro verso. E você vai ficar tão feliz, tão satisfeito, porque participou desse culto. Me ajudou. E eu te ajudei, o Espírito Santo te ajudou. Tenha coragem, tenha saúde. Este tumor está repreendido por Gabriel, Elohim, Miguel, Jesus, Melquisedeque. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo.
Deus deu sono tranquilo para aqueles que não estão dormindo bem. Durma o sono, leia o Salmo 127. Ele é pequenininho. Em vão vigia o sentinela, em vão vigia os guardas. Se o Senhor não abençoar, se o Senhor não guardar, mas Ele guarda. Ele te guarda. Na viagem, Deus te guarde na sua viagem. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Amém. Volte, irmão querido, para a igreja. Neste mundo tu não encontras salvação. Este mundo é ingrato e criminoso. Teus amigos querem ver tua perdição. A noiva de Jesus está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Lembra que você foi um remido. E o inimigo certo dia lhe arrastou. Você vive neste mundo perecendo. A igreja está orando a seu favor. A noiva de Jesus está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você. Tua alma vale mais do que o mundo inteiro. Pense um pouco, meu irmão, em seu valor. Peça a Deus que te dê a primeira alegria que tu sentia quando estava no Senhor. A noiva de Jesus está à sua espera. Não fiques neste mundo a perecer. Tua alma é preciosa e comprada com sangue. Irmão, estou orando por você.